Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e neste Momento Consulte, neste episódio, nós gostaríamos de tratar com vocês aí aquela história da preocupação que se deve ter com os famosos jabutis, né? O jabuti, todo mundo conhece o animal, mas nunca se sabe como é que ele chegou lá. E isso, né, numa árvore, num posto, coisa do gênero, né? No jargão da legislação, jabuti é inserir alguma coisa no meio de uma legislação em que está se chamando a atenção para algo e passa desapercebido pela maioria daqueles que leem, que aprovam, sim, os que aprovam não leem também, né? E acaba sendo aprovado muitas vezes uma situação que não é desejada pela grande maioria. E eu me refiro aqui às disposições gerais e finais do projeto de lei complementar número 68 de 2024. Quantos aqui já tiveram curiosidade para ir olhar este dispositivo? Porque ele trata basicamente de transições, né? Como é que vai ser feito quando entrar CBS, IBS, a alíquota, como é que vai ser feito a situação envolvendo, por exemplo, lá no artigo 473, a utilização da NCM será mantida na nomenclatura comum do Mercosul, que é um acordo internacional que o Brasil adota e, por conseguinte, ele é internalizado por meio de um acordo e o Brasil, por meio de decreto legislativo, o aceitou. Também trata da manutenção da NBS. Aliás, tem muita gente que não tem a menor noção do que vem a ser a NBS. Assim como nós temos uma norma comum de mercadorias ou do Mercosul, se preferirem, nós temos uma norma brasileira de serviços. Sim, não é a lista de serviços da Lei Complementar 116. Ela foi bastante usada na época do Ciscoserv, né? E hoje ela é usada para exportações, para serviços internos e é utilizada também para emissão de nota fiscal eletrônica no sistema padrão, no contexto do ISS. Então, tanto a NBS quanto a NCM serão mantidas. Inclusive, sempre lembrando que o PLP 68 diz que aquilo que não tiver definição complexa de mercadoria ou serviço será considerado serviço e não mercadoria. É um universo novo de discussão que nós vamos ter. Além disso, eu chamo a atenção também do artigo 474, que diz que taxa Selic, IPCA, qualquer dispositivo que venha a ser usado, se ele for extinto, ele vai ser automaticamente substituído por aquele que vier. Alguns podem dizer, isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. A época da implementação do Plano Real, e eu vivi essa época, e alguns poucos aqui viveram, e nós tivemos aí a época da UFIR, que foi extinta, e muito tempo depois surgiu alguma coisa chamada TR, né? Muita gente dizia, até hoje nós temos a TR, que era ou não era a UFIR. Então aqui não, a lei está tratando de dizer, olha, se esses índices, se IPCA, Selic, né, for extinto, os dispositivos que venham a substituir automaticamente são considerados para efeitos legais. Essa é uma regrinha de transição muito interessante. Chama atenção também de um detalhe dos famosos jabutis, que a emenda constitucional 132, ela disse que havia um prazo para que fosse encaminhado ao Congresso Nacional projeto de lei visando aí a alteração no imposto de renda. O que muita gente não anotou é que existem inúmeras alterações aqui no contexto da lei complementar, do imposto de renda, né? A lei 9.430 está sendo alterada, no âmbito do PIS e da COFINS 9.718 de 98, né? No âmbito aí também das importações, ou seja, do IPI. Isso é importante que se veja, e é uma passada de olhos para chamar atenção, para ver se aquilo afeta você ou não, é fundamental. Porque nós estamos tão focados em IBS, CBS e imposto seletivo, estamos esquecendo que tem muita coisa no meio. Aliás, existem N projetos de lei que, embora não tenham sido considerados aí no relatório final da Câmara, poderão ser no âmbito aí do Senado Federal, que já anunciou, pelo menos o relator assim o disse, que ele vai mexer bastante. Entre o que se disse e o que se faz, nós vamos ter que aguardar um tempo para confirmar ou não, né? O que é fundamental também que nós lembremos a vocês aqui, neste contexto ainda de discussão. Um PLP muito importante, que
que é o PLP 108 de 2024, nós já tratamos aqui em alguns episódios, que envolve o ITCMD, o Comitê Gestor e o processo administrativo fiscal. E é fundamental nós termos em mente aqui 2 detalhezinhos que eu chamo a atenção para a gente começar a pensar em concluir o nosso bate-papo de hoje, que é o artigo 479, que trata especificamente da transição das alíquotas do ICMS, alterando a Lei Candir, dizendo que a partir de 2029 nós passaremos a ter uma redução, né, na alíquota em torno de 10%, ou seja, tira 10%, 2030 20%, 2031 30%, 2032 40% e 2033 ele é extinto. Ou seja, a transição do ICMS para o IBS, que à medida que o ICMS vai diminuindo, o IBS vai aumentando. Isso aconteceu na implantação da Emenda Constitucional 87 de 2015, da cobrança do DIFAL, ou seja, uma entrada gradual quando os 2 sistemas vão conviver, esta regrinha. Além disso, entre as observações aqui, se trata da manutenção do conceito de tributação dos combustíveis, né, no monofásico, alíquotas da resolução 22, em princípio 4712, devem prevalecer, e aqui, naturalmente, o tempo vai definir isso, né, para que seja feito. Outra coisa importante, quanto aos benefícios e incentivos fiscais, eles também serão reduzidos nas mesmas proporções a partir de 2029. Então, se você quer solicitar algum benefício, lembre-se que a partir de 2029 haverá redução dos mesmos para esta finalidade. E há percentuais próprios nesse sentido. Além disso, nós temos que observar que toda a competência de benefícios tem que passar pelo CONFAS, né? O convênio 190 de 2017 elenca isso, a Lei Complementar 160 de 2017 e a Portaria 76 de 2017 tratam necessariamente de benefícios que têm que passar pelo CONFAS. Nenhum benefício pode ser concedido sem passar pelo CONFAS, certo? Isso está sendo ratificado aqui no parágrafo 7º do artigo 31A, que está sendo adicionado à Lei Candir. No contexto do ISS, nós tivemos algo muito parecido lá no artigo 485. Ele também determina aí que os fatos geradores, a partir de 2029, ele vai passar a ter uma redução na alíquota. Lembrando que as alíquotas do ISS estão entre 2% e 5%. E no ano de 2026 nós teremos um teste de 1% para o ICMS, não haverá teste no ISS, ou seja, vamos testar o sistema no âmbito dos estados, e no ano seguinte esse 1% se divide, em 2027, para 0,5% para os estados e para o município, que é a tal da alíquota teste, para saber como é que o sistema se comporta. E por mais que alguns entendam que isso é besteira, não é necessário consistência, né? Nós temos que fazer o ambiente de testes, e é assim que se faz a transição. Os colegas da área de TI sabem muito bem que a transição ela não é pacífica, né? Ela tem que ser feita com bastante cuidado. Os profissionais da área de contabilidade do direito também o sabem, né? E este artigo 485 do projeto de lei complementar número 68, ele altera a lei complementar 116, revoga definitivamente, inclusive lá no final, o artigo 9º do decreto-lei 406 de 68, que ainda é válido, e que dá suporte para o ISS fixo. Então isso é algo que você já tem que começar a pensar, né? E essa revogação, ela vai extinguir uma variante que nós temos, que é o ISS fixo, e vai ficar lá nos regimes específicos ou diferenciados, a redução em 30% ou 60%, conforme o caso, né? Também no PLP 68. Fiquem atentos, porque isso vai acontecer. Então, em relação a isso, também previu-se, né, um escalonamento. Em 2029 é reduzido em 10%, 2030, 20%, 2031, 30%, 2032, 40%, e a partir de 2033 nós teremos aí a incidência do IBS. Você pode me perguntar, Gilberto, teremos alíquotas percentualizadas com dízimas periódicas? Teremos, provavelmente teremos, a depender da alíquota que o município ou que o Estado use, né? E neste período, qualquer benefício fiscal também vai ser reduzido na mesma proporção no âmbito dos municípios, tá? E é importante observar que isso tem que passar necessariamente
dentro desse contexto para que não seja considerado aí irregular, tá? E por derradeiro no contexto do ISS ainda, esta questão de percentuais, tá, relativos, não se aplica esta redução, tá, aos casos aí que já tenham sofrido redução nos termos de legislação anterior. Uma outra coisa importante que também chama atenção no PLP 68, e fica o alerta porque existem inúmeras alterações, são as alterações no Código Tributário Nacional, bastante alterações. Primeiro, pela implementação dos novos tributos, né? IBS e CBS estão sendo lá inseridos nos artigos que tratam da competência estadual, da competência federal e da competência municipal. E isso está ocasionando uma série de mudanças. Tem um projeto de lei que prevê, inclusive, a redução do prazo de decadência e prescrição para 3 anos, né? Um outro dispositivo que me chamou a atenção aqui foi o artigo 477, que traz adaptação ao FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, no contexto aí da CBS, do IBS, né, e determinando que, inclusive, 18% dos recursos da CBS, né, vão ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Né? Essa é uma regrinha que nós chamamos a atenção e que fica aqui o convite para que você dê uma olhadinha no PLP 68 e também no 108, principalmente na parte final. Nós estamos nos prendendo muito a avaliar o que é que tem dentro do contexto do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, e esquecendo os famosos jabutis. Fica o convite e, eventualmente, em próximas oportunidades, nós voltaremos a esse tema. Aguardamos aí sugestões, comentários, dúvidas, críticas, o que você quiser fazer, de 2 formas diferentes. Primeiro, você pode fazer de forma pública, né? Aqui embaixo tem lá comentários, nós respondemos, aqueles que já tiveram essa oportunidade sabem que nós realmente respondemos. Ou então, em sentido que é melhor, né? Faça-o por meio do nosso e-mail, né? momentoconsulte@consulte.com.br. Vai no privado, a gente vai responder sem problema nenhum, nunca deixamos sem respostas, tá? Este é o primeiro convite. O segundo convite é aquele pedido camarada para você dar o like. Nós sabemos que nós estamos produzindo material de alta relevância, porque são informações técnicas, nós não estamos escondendo dados, muito pelo contrário, temos sentido a assistência nos perguntando e nos incentivando a continuar. E está faltando um likezinho. Por quê? Nós vivemos de relevância, para que o material não saia realmente do ar e você possa ter acesso. Então, dá o seu likezinho ali. Então, comentar, linkar, né, o like, e principalmente, embaixo tem a sinetinha para você se inscrever. Ao se inscrever, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado. Olha, Momento Consulte, novo vídeo, você recebe lá e vai poder ter acesso a verificar. De resto, o que nós pedimos? Nos acompanhe em nossas redes sociais, no site da Consulte, nos nossos particulares, nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, estamos também no Facebook, né? O pessoal mais antigo gosta do Facebook, né? Eu sempre brinco, né? E aí é uma pesquisa, até curiosidade, um convite a quem nos assiste. Nos comentários, diga, eu tive, se você teve Orkut, né? Uma das primeiras redes sociais, eu tive. Então, basicamente, eu espero neste episódio que algumas pessoas digam, para que nós nos lembremos. Eu até brinco dizendo que tínhamos uma comunidade de Gilbertos com JL. O tempo passa, o tempo voa e, basicamente, nós estamos vivendo uma outra realidade, que é a realidade da inteligência artificial, a realidade da nova tributação, e oxalá nós possamos chegar a bom tempo. Tá? Fica aqui, então, todos esses convites, e lembrando a vocês que em próxima oportunidade estaremos aqui com o maior prazer trazendo informações. Tá ok? Até a próxima!